Bom dia, meus irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Já tem quase umas 2 horas que eu cheguei na nossa igreja, onde junto com alguns irmãos, o Ministério de Oração, demos início a esse tempo de intercessão e oração na nossa igreja, que na verdade é um esforço comunitário, é uma convocação, é uma resposta à convocação do nosso bispo, o bispo Paulo Rangel, que determinou sobre todas as igrejas metodistas da região um tempo de oração que nós estamos denominando erguendo as torres de oração. O próprio profeta Abacuque declarou o seguinte: vou me colocar na minha torre de vigia para ver o que Deus vai fazer. E o contexto dessa declaração de Abacuque foi um tempo onde ele estava muito questionador, duvidoso e muito desesperançoso das ações de Deus na vida do seu povo, e ele declarou: vou me colocar na minha torre de vigia para ouvir, para poder discernir o que Deus tem para falar. Então é isso que nós queremos nos colocar na torre de vigia, em oração, em intercessão, para identificar o que Deus tem para falar, para ministrar. E eu desafio você que é membro da Igreja Metodista da Taquara, que ainda não se colocou nesse dia em oração pela sua igreja, pela sua região, pela sua casa, pelos ministérios da igreja, por esse tempo por esse tempo inoportuno que estamos vivendo de enfermidade. Eu desafio você a orar. Nós separamos alguns momentos desse dia específicos na escala de oração para algumas pessoas estarem na igreja orando. Mas você da sua casa, você também pode orar. Nós até reproduzimos a fala do bispo na sexta-feira de que nós deveríamos estar orando com as janelas da nossa casa abertas às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Então eu desafio você a fazer o mesmo em nome de Jesus. Eu quero, antes de entrarmos no nosso estudo, eu quero falar sobre duas coisas com você. Dois anúncios, na verdade. Duas convocações também que eu quero repassar a você. Primeiro é sobre os nossos dízimos e ofertas, a nossa contribuição. Você sabe, a gente não está tendo os cultos presenciais, então por conta disso, as nossas contribuições estão sendo feitas por transferência ou por depósito na conta bancária da igreja, que você tem acesso a ela. Ou então, alguns preferem, de acordo com a sua disponibilidade, de irem na igreja e então de forma presencial fazerem a sua contribuição. Amanhã mesmo a secretaria da nossa igreja vai estar aberta, então a partir das 9 horas você vai ter condições de fazer a sua contribuição pela via presencial. Então fica a sua escolha de acordo com a sua conveniência, ou fazer pelo modo online, pela transferência, ou então ir ao banco fazer o depósito, ou então, se você preferir, da forma presencial na nossa secretaria. A outra coisa que eu preciso destacar é que durante um bom tempo, nós cristãos, eu falo nós cristãos porque eu também me incluo nisso, nós tratávamos de forma muito tímida a questão das redes sociais. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube há muitos anos, mas não passava de 10, 15 inscritos porque eu mesmo não valorizava esse canal. De vez em quando, muito raramente, eu colocava um ou outro vídeo lá, sem muita pretensão, não fazia qualquer divulgação desse vídeo, ficavam lá os vídeos, ninguém via, eu também não estava nem aí para isso, verdade seja dita. Mas com o isolamento social e com a necessidade de usarmos os meios das redes sociais, as plataformas das redes sociais, para pregarmos a palavra, para chegarmos até muitas pessoas, então eu, como a maioria, lamentavelmente acordamos um pouco tarde para a necessidade, tarde, mas não suficientemente um tempo onde nós vamos estar alijados, tarde no que diz respeito à abertura dos olhos para essa ferramenta poderosa que é o YouTube, que é o Facebook, o Instagram, o Twitter. Nós acordamos um pouco tarde, mas não ainda a ponto de comprometermos totalmente a ferramenta.
Então nós acordamos para essa realidade e vimos como elas podem ser parceiras na propagação da missão. Por exemplo, eu estudei a possibilidade de fazer esse estudo que você está vendo agora em vídeo de forma ao vivo, uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Mas logo eu fui impedido de fazer isso porque eu não posso fazer transmissões ao vivo pelo YouTube, pelo celular, se eu não tiver no mínimo 1000 inscritos. Eu teria que fazer um ao vivo no YouTube pelo computador, usando as ferramentas do desktop do computador. A minha câmera, por exemplo, do computador é muito ruim, ela não daria qualidade para a transmissão, não daria a mesma qualidade que pelo celular. Então veja só, nós temos restrições na plataforma por conta do número de inscritos. Como eu te falei, eu fiquei durante um bom tempo com 10, 15 inscritos e eu não estava nem para isso. Eu esqueci que eu tinha canal no YouTube. Vim lembrar agora. Então o que eu peço é o seguinte. Eu peço que você comece a acordar junto comigo para as estratégias das plataformas online. Por exemplo, esse vídeo agora que você está vendo, você precisa dar aí o que a gente chama do like, né? Você precisa curtir esse vídeo. Até mesmo quem não gostar do vídeo precisa, e é importante que também dê o não curtir, o dislike aí. Sabe por quê? Porque quanto mais interação nós tivermos, quanto mais participações nós tivermos no vídeo, a plataforma, o YouTube, o Facebook, o Instagram, qualquer uma das plataformas, mas no nosso caso agora o Facebook e o YouTube, as plataformas entendem que quanto mais interação, mais relevância tem o vídeo. E mais indicações a plataforma vai fazer desse vídeo. Então, assim como nós queremos alcançar muitas pessoas, a gente precisa então usar estrategicamente a plataforma. Então não dá mais para você ficar vendo só o vídeo sem interagir, sem colocar uma mensagem aí, uma comunicação aí, uma mensagem, um comentário abaixo do vídeo, sem dar aí o seu like ou até mesmo um dislike no vídeo. Quanto mais interação nós tivermos com o vídeo, mais a plataforma vai entender que ela é relevante e mais a plataforma vai divulgar ele para a gente. Se o seu objetivo é o mesmo que o meu, que é anunciar Jesus para muitas pessoas, então caminha junto conosco. Anuncia esse vídeo, compartilha ele, tem um acesso aí para você compartilhar, compartilha o link do vídeo, acesse o vídeo, mas também compartilhe, dê o seu likezinho no vídeo aí, dê o seu curtir, comente alguma coisa, nem que seja para dar um glória a Deus aí. Aí você vai falar, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor quer que muita gente lhe conheça. Não, é porque a gente há muito tempo nós ficamos reticentes, com vergonha às vezes de trabalhar a divulgação e amplitude das nossas plataformas, mas hoje nós estamos vendo que estamos muito atrás do que nós poderíamos estar simplesmente porque nós fomos tímidos no tratamento dessas plataformas. Então esse negócio de timidez ficou para trás, gente. Depois que o coronavírus deixar de ser uma ameaça tão abrangente para nós, você pode ter certeza, mesmo assim, as ferramentas online, as plataformas de divulgação de vídeos vão continuar sendo importantíssimas. E nós, a Igreja Metodista da Taquara, nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos perder a oportunidade de alcançar muita gente por conta da nossa timidez. Então, se eu quero que o YouTube divulgue ao máximo esse estudo, os nossos vídeos, eu vou precisar gerar uma interação muito ampla nos nossos vídeos. Então eu vou te falar pela última vez aí hoje, porque eu vou te repetir isso depois, mas hoje pela última vez, compartilhe o vídeo, não apenas assista, mas compartilhe o vídeo, comente alguma coisa aí abaixo do vídeo e também vai lá e clica no like. Eu falei também o dislike, né? Porque tem gente que às vezes pode não gostar do vídeo, mas a verdade, eu espero que ao abençoar a tua vida,
você curta bastante o vídeo. Vamos lá então, nós estamos um dia de oração na nossa igreja e por conta disso nós não vamos ter os vídeos tradicionais do culto pela manhã e do culto à noite, porque agora eu vou dar a você, vou ofertar a você, vou compartilhar contigo um estudo sobre oração, sobre tipos de oração, e à noite, às 19h30, às 7h30 da noite, nós teremos o culto online da região, onde o bispo da nossa região vai estar ministrando para todos os metodistas da primeira região. Quando for 7h30, quando o vídeo do bispo estiver disponível, eu vou compartilhar ele aí no nosso grupo da nossa igreja, da Igreja Metodista da Taquara. Então vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 textos junto comigo. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Abra aí, 1 Tessalonicenses 5, 17. Diz assim o texto: orai sem cessar. Como é um texto bem curto, vou ler de novo. Orai sem cessar. Um outro texto que eu gostaria de ler junto com você, abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Diz assim o texto: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O terceiro texto que eu quero ler junto com você na introdução desse estudo é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Pessoal, a Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Isso significa que a comunhão entre Deus e o ser humano, entre o crente em Jesus e o próprio Deus, não deve ser apenas uma forma, de uma forma só, como se fosse algo engessado, algo inflexível. Se toda oração fosse exatamente da mesma forma, haveria simplesmente uma repetição sistemática de frases e de palavras. Então a oração não consiste apenas em uma prática de comunicação com Deus única, como se fosse algo inflexível, engessado, padronizado. Mas a oração é a manifestação de comunicação diversa e uma comunicação plural com Deus. Então a prática da oração na vida dos cristãos e cristãs é um processo diverso e um processo dinâmico. Guarda isso. A oração não é a manifestação de algo inflexível e engessado. Pelo contrário, a oração na vida do homem e da mulher de Deus é um processo diverso e dinâmico. A oração nada mais é do que um diálogo com Deus e uma manifestação de Deus também falar com a gente. Porque, obviamente, diálogo significa uma interação pessoal e complexa e não apenas um roteiro pronto onde a gente apenas vai recitar o que nós nos predispomos a falar. Então, oração não é um roteiro pronto. A oração é uma manifestação complexa e dinâmica de diálogo, de interação. E todo diálogo pressupõe que 2 ou mais pessoas se comunicam. No nosso caso, não há apenas a manifestação da gente falar com Deus o que estamos com vontade de falar, mas é um diálogo, é uma interação. Eu falo e eu escuto. Eu falo e sou ministrado também por Deus. E a gente vai ver sobre isso um pouco mais à frente. Então é nesse sentido que a Bíblia não apenas fala dos muitos tipos de oração a nível de conteúdo, mas a Bíblia também fala dos vários tipos de oração no sentido das muitas formas de orar. Então, quando eu falo que não existem apenas muitos tipos de oração no que diz respeito ao conteúdo, é porque eu posso orar hoje, domingo,
uma coisa, posso falar com Deus amanhã, segunda-feira, uma outra coisa, posso falar com Deus na terça, na quarta-feira, outras coisas. Mês que vem eu vou falar com Deus outras coisas. Então, a gente poderia simplesmente estar falando de vários tipos de oração no que diz respeito a conteúdo. Mas não é isso. Nós estamos e precisamos falar sobre os vários tipos de oração no que diz respeito a formas de orar. Se a gente considerar que a narrativa bíblica ela é verdadeira sobre a nossa vida, então a gente vai acabar ratificando, confirmando que existem vários tipos de oração. Ao ensinar, por exemplo, ao povo de Éfeso, aos Efésios, sobre batalha espiritual, o apóstolo Paulo ele escreve sobre a variedade de tipos de oração. Ele diz, por exemplo, que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus por meio de toda oração e súplica. É o que está lá em Efésios 6, versículo 16, versículo 18, nós já até lemos esse texto na abertura desse estudo. A expressão toda oração, ela usa um termo grego que é a língua do Novo Testamento. Ela usa um termo grego muito amplo e que se refere a vários tipos de oração. Escrevendo para Timóteo, seu discípulo na fé, o mesmo apóstolo Paulo, ele exortou a Timóteo e a todos os cristãos a usarem a prática de súplicas, de orações, intercessões e ações de graças. Ou seja, existem vários tipos de oração. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Comece a anotar, pegue papel, pegue caneta e comece a fazer as suas anotações agora. Use o bloco de anotações aí do seu celular, da forma como você achar mais conveniente. Mas vamos lá. Tipos de oração. O primeiro tipo de oração que a gente precisa considerar, que eu quero repassar a você, é o tipo de oração que nós chamamos da adoração. Então, o primeiro tipo de oração, adoração. Adoração é o tipo de oração em que exclusivamente nós adoramos a Deus. Aí você vai falar, poxa, pastor, nada de novo. Adoração é o tipo de oração onde nós adoramos a Deus. Sim, só que a gente precisa entender o que é adoração. Adoração é quando nós destacamos os atributos de Deus, a personalidade de Deus e as suas ações. Então guarda isso. A adoração é o tipo de oração, onde nós, nessa comunicação com Deus, nós vamos destacar a sua personalidade, os seus atributos e as suas ações. Todo cristão e toda cristã deve orar assim regularmente. Não existe caminhada saudável com Deus, não existe relacionamento saudável com Deus em diálogo, em oração, que não manifeste, que não se utilize desse tipo de oração que é a adoração. Onde, vou repetir, nós destacamos os atributos de Deus, sua personalidade e os seus feitos, as suas ações. Um exemplo desse notável tipo de oração é o episódio onde Paulo e Silas estavam na prisão. A Bíblia diz que eles estavam orando e louvando a Deus quando de repente veio um terremoto e as cadeias ali onde eles estavam presos começaram a ser rompidas, as algemas começaram a ser quebradas. Isso está lá em Atos capítulo 16, versículo 25. O texto que diz assim: por meio da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vou ler também o 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então esse texto fala que enquanto Paulo e Silas estavam adorando a Deus, ou seja, estavam reconhecendo, destacando seus atributos, sua personalidade e suas ações, a Bíblia diz que houve um terremoto e eles foram livres daquelas cadeias. Então guarde isso.
primeiro tipo de oração é a oração de adoração. Não existe vida de relacionamento com Deus saudável sem que você destaque na oração os atributos de Deus, sua personalidade, ou seja, quem Ele é e o que Ele representa na sua vida, o que Ele é na sua vida e as suas ações, ou seja, o que Ele fez. Os atributos de Deus são as suas qualidades, são as suas qualificações. Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus é perdoador. A sua personalidade, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que é longânimo, Ele é um Deus que se manifesta sempre com uma extensão de amor sobre nós. E os seus feitos, as suas ações, o que Ele já fez. Comece a repartir com Deus em oração a sua manifestação durante a sua vida e que você reconhece que é fruto e que é obra da ação de Deus na sua existência, na sua vida. Isso faz com que você destaque os atributos, personalidades e ações de Deus. Isso é adoração. Então, por exemplo, não apenas a sua vida devocional particular, mas a igreja. Quando nós começarmos a adorar a Deus junto na igreja, na comunidade, você já vai saber que o que nós estamos naquele momento provocando é que cada membro da nossa igreja presente naquele culto comece a destacar com palavras os atributos, a personalidade e o que Deus já fez. Isso é a oração de adoração. O segundo tipo de oração é a oração de ações de graças. O tipo de oração de ações de graças é aquele em que nós nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, por tudo que Ele já fez. Geralmente nós somos muito intensos em pedir e somos péssimos em agradecer. Tem muita gente que é ávida, que é intensa em pedir a Deus, que está sempre no altar de Deus, invocando, implorando o favor de Deus, mas que dificilmente volta para agradecer. E dessa forma, o tipo de oração, que é a ação de graça, precisa ser cada vez mais constante na nossa vida. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Tem muita gente, vou repetir, tem muita gente muito intensa e ávida em pedir a Deus as coisas, mas pouco intensas em agradecer. Veja que na multiplicação de pães e peixes, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de pegar os pães e peixes e falar: Senhor, eu só tenho isso para alimentar uma multidão de quase 15 mil pessoas, porque eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ao invés de pegar o pão e o peixe, os pães e peixes e lamentar, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e peixes e agradeceu a Deus pelo que ele tinha. E ele disse na sua oração: Senhor, o que eu tenho aqui são 5 pães e 2 peixes, e eu te agradeço porque tu sempre ouves a minha oração. Então nós vemos que Jesus, antes de qualquer ação milagrosa de Deus, ele agradeceu pelo que ele tinha. Então, o primeiro tipo de oração, oração de adoração, quando nós em comunicação, em diálogo com Deus, reconhecemos quem Ele é e o que Ele já fez na nossa vida. Reconhecemos os atributos e personalidade dele. Segundo tipo de oração é a oração de ações de graças. Não existe relacionamento saudável com Deus sem que nós manifestemos a nossa gratidão pelo que Ele é e pelo que Ele representa na nossa vida. E não adianta você dizer que é grato a Deus sem que você verbalize isso. Nunca esqueça, relacionamento com Deus é relacionamento pessoal. Tudo que você tem como princípio no relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seus irmãos, todos os princípios que nós
manifestamos, efetivamos o nosso relacionamento pessoal com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos entes, da mesma forma nós devemos desenvolver como princípio no relacionamento com Deus. É a mesma coisa, até porque Deus os fez pessoas como Ele é, com personalidade como Ele tem personalidade. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. E no relacionamento pessoal, pessoa a pessoa, a manifestação do reconhecimento pelo que o outro fez é importantíssima. Então, no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Seja agradecido pelo que Ele é e pelo que Ele representa na sua história. E a forma de você fazer isso em oração é verbalizando, é falando de forma muito simples e direta. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida, pelo que o Senhor realizou nessa e dessa forma. E uma outra dica que eu quero te dar nesse estudo é a seguinte: para de ficar comunicando-se com Deus no atacado. Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, eu te peço por tudo. Senhor, eu fiquei muito feliz por tudo. Não, pare de ficar se comunicando com Deus no atacado. Comece a se comunicar e a dialogar-se com Deus a partir dos detalhamentos. Então, fala para Deus o que o seu coração está agradecido. Reproduza na sua oração de forma direta e mencionando qual é a situação em que você é agradecido ou agradecida a Deus. Senhor, eu sou agradecido por causa disso. Senhor, eu glorifico o teu nome por causa disso. Senhor, eu quero exaltar o teu nome e manifestar a minha satisfação em caminhar contigo por causa disso. Comece a ser detalhista, comece a ser específico na sua oração e na sua manifestação de dialogar com Deus. Então, o primeiro tipo de oração, a oração de adoração, onde você vai destacar na sua verbalização e diálogo com Deus os seus atributos, a sua personalidade e os seus feitos. E na oração, o segundo tipo de oração, na oração de ações de graças, você vai manifestar o seu agradecimento pelo que Deus fez. Não no atacado, como eu disse, não no apanhado geral, mas você vai detalhar, explicitar, exprimir, falar o que Deus fez e o que você é agradecido. O terceiro tipo de oração é a oração de confissão. Então anota aí, confissão de pecados. A oração de confissão é quando nós confessamos a Deus as nossas falhas, os nossos pecados e as nossas intenções de pecar também. Porque quando você está sendo tentado a pecar, isso significa que você está perto do precipício. E você deve confessar a Deus a sua intenção de pecar e pedir que Ele trate dentro de você essa tentação para que ela seja apaziguada, para que você consiga vencer a tentação do diabo. O pecado é errar o alvo. A palavra pecado vem da expressão grega errar o alvo. É quando você tem um alvo e você não consegue acertar aquele alvo. É quando você erra o seu objetivo. Então a oração de confissão é a manifestação de expressar a Deus as suas falhas, seus pecados e até mesmo as suas intenções de pecar. Nesse tipo de oração, nós apresentamos diante de Deus a manifestação e a consequência do quão dependente nós somos da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então guarde uma vez por todas, Deus é perdoador, mas você precisa no seu diálogo com Ele, você precisa na sua forma de comunicação com Ele, confessar isso. Talvez você não se sinta à vontade para confessar seus pecados, suas falhas e até mesmo os defeitos do seu caráter, seus vacilos, suas intenções de pecar. Talvez você não tenha liberdade de compartilhar isso com um amigo, com um conselheiro, com o seu líder, com o seu pastor, com a sua pastora.
mas você precisa entender que diante de Deus cai todo constrangimento. Até porque se você não falar isso para Deus, Ele não vai desconhecer dessa forma o seu pecado, ou seja, Ele vai continuar sabendo que você pecou. Só que o perdão do pecado, ele se manifesta a partir do momento que nós confessamos. O texto que lemos é muito claro, que Deus é perdoador dos pecados a partir do momento que eles são confessados. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado calado, omitido e ocultado de Deus, segundo o salmista, só ocasiona a velhice, só ocasiona a degradação dos nossos ossos. Ou seja, nós vamos nos deteriorando a cada dia. E a deterioração não é apenas física, também física, mas a pior deteriorização que poderia acontecer, que é a nossa alma ir ruindo e se degradando cada dia mais e mais. Então, o primeiro tipo de oração não pode faltar no nosso relacionamento e diálogo com Deus. A oração de adoração, que é quando eu reconheço os atributos, a personalidade e reconheço as ações de Deus. Eu destaco isso, eu exalto essas coisas. Segundo tipo de oração é a oração de ações de graças, aonde eu vou nominar cada coisa que Deus fez e faz na minha vida e que manifesta na minha alma uma gratidão a Ele. Terceiro tipo de oração é a oração de confissão de pecados, que é quando eu declaro diante de Deus os meus pecados, as minhas intenções de falhar e de pecar, o meu desvio de caráter, as falhas do meu caráter e coisas semelhantes. O quarto tipo de oração que eu quero compartilhar com você é a oração de petição e súplica. Anota também isso aí, petição e súplica. A petição é um tipo de oração em que nós dirigimos a Deus e apresentamos a Ele todas as nossas necessidades. Nós somos encorajados pela Bíblia a lançar sobre Deus, a lançar sobre o nosso Senhor todas as nossas ansiedades, toda a nossa angústia, todos os nossos desejos. Nós não podemos fazer do nosso relacionamento com Deus um relacionamento tão dissimulado a ponto de você e eu termos necessidades e vontades e não nos sentirmos à vontade para colocarmos isso diante de Deus. Nós podemos fazer isso com confiança porque Ele é quem tem cuidado de nós. A Bíblia diz que a palavra sequer saiu da nossa boca e Deus já sabe. Mas isso não significa que você não deve exprimir, que você não deve falar para Deus quais são as suas necessidades. Nós vemos no texto bíblico o exemplo clássico do cego Bartimeu, que gritava e que implorava que Jesus lhe desse atenção. E quando finalmente Bartimeu chegou até a presença de Jesus, ele alcançou Jesus, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Parece óbvio a resposta de um cego que gritava de forma translocada para que Jesus lhe desse atenção, que o que ele queria de fato era começar ou voltar a enxergar. Mas Jesus mesmo assim lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E esse questionamento de Jesus foi um questionamento que perpassou por vários exemplos bíblicos, onde o próprio Jesus questionava e provocava as pessoas a deixarem claro o que elas necessitavam. Isso me ensina que Deus ele não nos abençoa e Ele não faz nada no automático. Eu sei que o meu servo e a minha serva estão passando por momentos difíceis, então eu vou lá e vou fazer. Não é automático. Eu preciso assumir uma posição correta diante de Deus. E uma das posições corretas diante de Deus é entender o princípio da oração de petição e súplica. Não há qualquer restrição bíblica para que nós possamos pedir a Deus por sua provisão e para que Ele possa nos conceder o sustento diário. E isso eu falo do sustento da vida espiritual e da vida material. A Bíblia fala que nós podemos sim contar com sustento espiritual, com as suas orientações, com a sua proteção, com a sua sabedoria e também
com o sustento material. Durante muito tempo, o diabo ele conseguiu injetar na mente, ele conseguiu projetar na alma, injetar na mente e projetar na alma dos cristãos e cristãs que pedir alguma coisa para Deus é quase que um sacrilégio, é um erro, é um equívoco. E isso o diabo conseguiu pelos maus exemplos disseminados entre nós. Porque tem muita gente que só foca nas coisas que Deus pode fazer, é que muita gente boa que tem vida com Deus se sente constrangida em pedir alguma coisa para Deus. Porque tem muito pilantra, safado, salafrário aí falando em nome de Deus e usurpando do povo. É que tem muita gente que acha que questões materiais e a vida espiritual é como se fosse água e azeite, não se misturam, água e óleo, perdão, não se misturam. Isso é uma mentira. A súplica ou clamor, a súplica ou a petição é uma oração muito intensa. A súplica ou clamor é o tipo de oração que basicamente significa um pedido insistente por socorro. Jesus, ele falou sobre isso, sobre a oração de súplica, sobre a oração de petição e clamor, quando ele nos ensinou lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Que diz assim o texto: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então esse texto de Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele é um texto definitivo sobre esse ponto. Deus espera que nós tenhamos liberdade para pedir, para clamar e para peticionar a Ele algo. Então peça a Deus. Você é filho, você é filha. E a Bíblia diz que nós, pais e mães terrenos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quando eles nos pedem. Quanto mais o Senhor, o nosso Deus, que é o Deus perfeito e é o Pai Celestial, quanto mais Ele certamente saberá nos dar boas coisas. Então não esqueça, primeiro tipo de oração, não pode faltar no seu relacionamento e diálogo com Deus. Oração de adoração, que é quando você reconhece em adoração os atributos, personalidade, feitos de Deus. Você exalta essas coisas. Segundo tipo de oração é a oração de ações de graças, aonde você reconhece os feitos de Deus e nomina essas coisas e detalha essas coisas para Deus. Terceiro tipo de oração é a oração de confissão de pecados, que é quando você reconhece diante de Deus seus pecados, suas falhas, suas intenções de falhar e o defeito no seu caráter. É o reconhecimento pela misericórdia e graça de Deus. Nesse tipo de oração, nós apresentamos a Deus as nossas falhas, contando com a misericórdia dele. Quarto tipo de oração, eu acabei de falar, é a oração de petição, clamor e súplica, que é quando nós batemos a porta de Deus, segundo Mateus 7, 7 e 8, com a expectativa correta, convencidos de que a porta se abrirá. Não existe impossíveis para Deus. Peça, se você está em Deus, se você anda com Deus, se você vive na santidade, peça e a porta vai se abrir. Um quinto tipo de oração é a oração de intercessão. Guarde isso, oração de intercessão. O texto de Atos capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: Pedro estava, pois, guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que coisa especial. O apóstolo Pedro estava preso e a igreja não parava de orar por ele. Então o quinto tipo de oração é a oração de intercessão. Oração em que intercedemos por outras pessoas ou assuntos não diretamente relacionados a nós mesmos. Então guarda isso. A oração de intercessão é quando você apresenta diante de Deus uma demanda que não é sua. Você ora por alguém ou por algo que não está diretamente relacionado a você.
Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam ou até mesmo aqueles que não fazem parte diretamente do nosso círculo de relacionamento. Pessoas às vezes que você nem conhece pessoalmente, mas você ora por elas. Na minha vida e na minha história ministerial, eu já tive pessoas que falaram para mim, olha, eu orava por você antes de te conhecer pessoalmente. Eu lembro de um senhor que há muitos anos atrás eu fui pregar numa igreja e ele disse para mim o seguinte: pastor Bruno, o senhor não sabe, mas eu oro há muitos anos pela sua vida. Eu cheguei a ficar emocionado com aquela declaração porque eu não conhecia aquele senhor. Como até hoje eu não o conheço, não sei nada da vida dele. Mas ele disse que há muitos anos orava por mim. E aquilo me encheu de alegria por saber que eu tinha ganhado mais um intercessor. A oração de intercessão é um momento em que nos colocamos no lugar da outra pessoa para interceder por ela, ou pela sua família, ou pelas suas demandas. É quando nós nos colocamos no lugar de alguém para pedir a bênção de Deus por ela, como aconteceu exatamente com o apóstolo Pedro enquanto ele estava preso. A igreja orava por Pedro, a igreja se colocava no lugar dele, sentindo a sua dor, sentindo a sua aflição, privado da sua liberdade. Então a intercessão é quando você se coloca no lugar do outro para orar por ela, para interceder pelas suas causas. Isso significa que nós podemos interceder por familiares, amigos, também podemos interceder por pessoas que não são tão próximas a nós. Podemos e devemos interceder pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos, membros da mesma igreja. Precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos orar pelas autoridades constituídas, precisamos nesse momento orar pelo presidente da República e todo o seu corpo de líderes. Precisamos orar no nosso caso aqui, do estado do Rio de Janeiro, pelo nosso governador, no nosso caso ainda específico aqui no município do Rio, pelo nosso prefeito. Nós precisamos estar intercedendo. Nós podemos usar esse tipo de oração para orar a Deus pelos nossos irmãos da fé e por todas as demais situações que eu já mencionei aqui, ou que o próprio Deus foi gerando no seu coração como responsabilidade de oração e de intercessão. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6:18 que nós devemos fazer uso desse tipo de oração para interceder por todos os homens e mulheres, obviamente, e pelas nossas autoridades constituídas, conforme eu falei. Então, o quinto tipo de oração não pode faltar no seu diálogo e na sua comunicação com Deus: a oração de intercessão. Não existe vida com Deus saudável sem que você tenha a predisposição de interceder a Deus, de colocar diante de Deus a vida dos seus irmãos, irmãs e amigos, amigas, a sua igreja e os demais motivos diversos que estão diante de você. Sexto e último tipo de oração é a oração de concordância. Então, só para a gente não esquecer, primeiro tipo de oração de adoração. Segundo, oração de ações de graças. Terceiro, oração de confissão de pecados. Quarto, oração de súplica e petição, que é quando você vai pedir a Deus alguma coisa. Quinto, oração de intercessão, que é quando você não vai colocar as suas causas e a sua vida. Você vai orar por outros e pela causa dos outros. Você vai se colocar no lugar delas. E em sexto e último lugar, a oração de concordância. Jesus, em Mateus 18, versículo 19, diz o seguinte, vamos ler o texto. Mateus 18, 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha o potencial da ferramenta que temos em nossas mãos e muitas vezes não usamos. Olha o potencial da ferramenta que a igreja possui. Olha o potencial da ferramenta que nós estamos fazendo uso hoje.
dia 26 de abril de 2020, nas torres de oração. Tudo que 2 ou mais concordarem na terra será feito. Tudo que vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto que vocês pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai. Esse é o tipo de oração, a concordância, é o tipo de oração comunitária. É o tipo de oração que nós fazemos conjuntamente. Há movimentos especiais e potencializados no mundo espiritual, na guerra espiritual, quando há a oração de concordância. Ou seja, quando dois ou mais crentes em Jesus começam a orar juntos pela mesma causa. Há um potencial no mundo espiritual que desata a nós quando nós oramos em concordância. Você talvez possa não entender e alcançar na sua mente esse nível de revelação, mas você pode alcançar isso na sua alma, entender e se satisfazer com essa verdade. Há um potencial da nossa oração no mundo espiritual quando nós oramos em concordância. Isso o próprio Jesus falou. Quando 2 ou mais dentre vocês orarem aqui nessa terra, concordando sobre qualquer assunto, o meu Pai que está nos céus vos dará isso que vocês estão pedindo. Há movimentos especiais potencializados na guerra espiritual quando nós oramos em concordância, quando a gente ora junto. É uma arma espiritual especial. E é por isso que o diabo ele trabalha incansavelmente para minar a nossa unidade. Acorde para isso. Por que o diabo trabalha contra a unidade do povo de Deus? Por que o diabo usa pessoas para falarem de outras pessoas para você? Por que o diabo trabalha incansavelmente no seu coração para que você fique chateado com outras pessoas? Porque ele sabe que se como igreja nós pararmos com essas baboseiras de perder tempo por coisas mínimas que minam a nossa unidade, o diabo sabe que se a igreja orar junta por um mesmo propósito, a Bíblia declara através das palavras de Jesus que isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Deus, ele honra as orações daqueles e daquelas que decidem viver em unidade, que decidem viver em união. O Salmo 133, versículo 1 diz que é bom e agradável a Deus viverem unidos os irmãos. Se é bom e se é agradável a Deus viverem unidos os irmãos, isso significa que Deus não negará bem algum àqueles que cumprem esse princípio. Então, o que é a oração de concordância? É você orar por motivos comuns. Por exemplo, cada culto na igreja, cada culto online, cada pregação, eu como pastor, outros líderes, expõem motivos, causas comuns que dizem respeito a todos nós. Sobre essas causas, sobre esses motivos comuns, é que nós devemos orar. Porque quando nós oramos pelos mesmos motivos, pelas mesmas causas, foi como eu te falei alguns minutos atrás, há um potencial tremendo no mundo espiritual para gerar o favor de Deus quando a igreja ora junta. Não há possibilidade de derrota quando nós oramos juntos. É por isso que eu venho falando há semanas que esse tempo inoportuno aparentemente, de contrastes da nossa ansiedade, da nossa angústia, com o que efetivamente a gente pode fazer, com todo o pavor, pânico, a manifestação assustadora na sociedade por conta do novo coronavírus, por conta de um isolamento social, ele é uma oportunidade para um avivamento na Igreja de Cristo na Terra. Por quê? Porque um assunto como esse nos faz convergir, faz com que nós possamos convergir todos para o mesmo lugar. O que é isso? Concordância. Então esse é o 6º tipo de oração, é a 6ª manifestação, o 6º princípio na oração que não pode faltar na sua comunicação e diálogo com Deus, que é orar pelas causas que nos são comuns. Então,
Primeiro tipo de oração, oração de adoração, que é quando você reconhece, exalta, glorifica os atributos, a personalidade e as ações de Deus. Segundo tipo de oração, a oração de ações de graças, que é quando você reconhece que o que você tem é de Deus. Você reconhece que aquilo que tem acontecido na sua vida é, sim, uma proposta de Deus. E quando você se submete numa oração de ações de graças à independência, à autoridade e ao poder e soberania de Deus, você acaba cada dia mais se subjugando a ela, se submetendo a ela, e mais do que isso, você acaba encontrando prazer e satisfação na soberania de Deus. Terceiro, nós vamos precisar aprender a sempre termos o princípio da oração de confissão de pecados, que é quando a gente expõe para Deus as nossas falhas, o que nós já fizemos de errado, os nossos pecados e também as nossas intenções de pecar. Aquela vontade que fica ali circulando, circunvizinhando a nossa alma. Essas intenções de pecar precisam ser confessadas diante de Deus. E a palavra de Deus diz que pecado confessado é pecado perdoado por Deus. Em quarto lugar, a gente precisa entender o potencial da oração de súplica, da oração de clamor e de petição. É orar pedindo a Deus mesmo. Senhor, eu preciso disso e eu, porque sou fiel ao Senhor em todas as áreas da minha vida, e estou pedindo que o Senhor me conceda esse favor. O quinto tipo de oração é a oração de intercessão, que é quando nós apresentamos diante de Deus a vida de outras pessoas e as suas demandas. Nos colocamos no lugar dessas pessoas para orar e interceder por elas. E em sexto lugar, por último, a oração de concordância, que é quando como igreja, como grupo, nós oramos pelos mesmos objetivos. Eu deixei aí no grupo da nossa igreja, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, eu deixei aí vários motivos pelos quais nós estamos orando hoje. Comece a catalogar esses pedidos, esses motivos, e vamos orar juntos, vamos orar em concordância, porque não existe ação maligna que resista à oração comunitária, à oração de concordância. Eu desejo, com esses 6 tipos de oração, abençoar a sua vida e fazer com que você comece a partir de hoje a fazer valer na sua vida, na prática da sua oração e relacionamento com Deus, esses 6 fatores, esses 6 tipos de oração. Oração de ações de graças, oração de adoração, oração de confissão de pecados, oração de pedido e de clamor e súplica, oração de intercessão e, em sexto lugar, oração de concordância. Que Deus te abençoe muitíssimo. Eu desejo que, a partir desse estudo, a sua vida seja abençoada no Senhor. Eu quero terminar esse estudo, obviamente, orando por você e com você. Eu não poderia jamais deixar passar esse momento de orarmos juntos. Eu quero orar, mas eu quero já fazer com você um exercício. Nós vamos passar pelos 6 tipos de oração para mostrar para você e para que a gente possa já desenvolver essas 6 plataformas de bênção de Deus na nossa vida. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós reconhecemos nesse momento a Tua grandeza sobre a nossa vida. Reconhecemos que não há Deus maior, menor, ou outros deuses que se equiparam àquilo que o Senhor é e representa na nossa vida. Simplesmente não há maior, menor, nem igual. Tu és o único. A Tua grandeza, Senhor Deus, preenche a nossa vida e preenche toda a terra. Nós, Senhor Deus, reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa vida. Reconhecemos o Teu favor que tem nos alcançado em todo o tempo. Senhor, por conta disso,
é que nós somos agradecidos pela misericórdia que um dia nos alcançou, é que nós somos agradecidos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, por tudo aquilo, Pai, que nós temos à nossa disposição e que manifesta a Tua misericórdia de ter nos possibilitado, Deus, alcançar níveis, alcançar o Teu favor, alcançar coisas que possuímos, alcançar, Senhor Deus, status de homens e mulheres que andam contigo e que são cooperadores à Tua missão. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que está à nossa disposição como ferramenta para sermos propagadores e propagadoras da Tua palavra. Mas isso, Senhor, não nos isenta, Pai, de falharmos. E é por isso que nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, Deus, muitas vezes, de mantermos-nos íntegros, de mantermos-nos, Senhor Deus, em todo o tempo na posição que o Senhor espera de nós. Guarda-nos, Senhor Deus, em todo o tempo, Pai, de pecarmos e de falharmos. Anula dentro de nós, Senhor, toda inclinação, Senhor Deus, as nossas fragilidades no caráter, a nossa fragilidade e instabilidade na personalidade. Perdoa, Senhor Deus, muitas vezes a nossa falta de permanecimento, Senhor Deus, numa caminhada que o Senhor propôs a nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nós tiramos os nossos olhos fixos, Senhor Deus, da proposta de vida de santidade. Da mesma forma, Senhor, que nós reconhecemos o Teu perdão, mas reconhecemos que o Senhor é um Deus bondoso, amoroso e quer nos favorecer para que o Teu nome seja glorificado através daquilo que o Senhor nos dá. Então nós pedimos agora que o Senhor venha respaldar, Pai, a Tua obra na nossa vida, com o suprimento de todas as nossas necessidades, com o suprimento, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos para que a prosperidade do Senhor nos alcance. Em nome de Jesus, Pai, todas as necessidades do Teu filho e da Tua filha, todas as minhas necessidades supridas no nome de Jesus, para que o Teu nome de fato também seja glorificado através, Senhor Deus, dessas conquistas e dessas bênçãos. Senhor, abra as portas para os meus irmãos e irmãs que estão desempregados. Fecha a porta, Senhor Deus, do maligno contra a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Essa porta maligna que quer manifestar apenas o furor do diabo contra a vida dele e contra a vida dela. Senhor, eu sei, Pai, que abrindo portas, o Senhor também glorifica o Teu nome através da nossa vida. E eu também sei que nós estamos vivendo um tempo de crise. Mas o tempo da crise, o Senhor nos mostra que a mulher sunamita foi poupada pelo Senhor e quando acabou a crise ela teve restituído aquilo que ela teve que guardar no tempo da crise. E eu profetizo, Deus, além de clamar, eu profetizo, porque na Tua palavra já está declarado isso, que será assim sobre a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã, que nessa crise, nessa instabilidade, nesse tempo inoportuno, nós veremos o milagre e o favor do Senhor. Deus, eu quero interceder pelos meus irmãos e irmãs que nessa hora estão fragilizados, estão fracos, estão se sentindo abatidos, estão prostrados, Deus, por uma série de coisas que tem feito com que eles olhem apenas para baixo ou para trás. Eu intercedo pelos meus irmãos nessa hora, crendo, Pai, que a Tua misericórdia, amor e graça vai alcançá-los onde eles estiverem agora, conforme aquele centurião romano que declarou para Jesus que Jesus sequer precisava ir ao encontro do seu soldado, que bastava uma declaração de Jesus e que o seu soldado seria curado onde ele estivesse. Eu também, Deus, quero interceder para que a Tua palavra alcance muitos homens e mulheres que precisam Te conhecer e precisam ver o Teu favor se manifestando. Por fim, Deus, eu quero unir a minha voz, a voz de tantos homens e mulheres metodistas que no dia de hoje estão levantando torres, estão subindo torres
de oração, de clamor e de vigilância espiritual. Eu quero unir a minha voz agora, a voz desses irmãos e irmãs, membros da Igreja Metodista da Taquara, que agora estão ali no templo da nossa igreja, como eu estive mais cedo, orando, cumprindo a sua escala. Eu quero unir a minha voz em concordância à oração de tantos outros ministros e ministras de oração, que estarão até logo mais às 19h30 orando, clamando, não apenas na Taquara, mas em todas as igrejas metodistas da primeira região, invocando teu favor, clamando por um novo avivamento, clamando, Deus, para que o Senhor venha com a tua palavra, para que o Senhor venha com a tua revelação, para que o Senhor dê sabedoria às autoridades, para que o Senhor venha varrer todo espírito, Deus, de enfermidade que tem dominado o nosso mundo e o nosso país, clamando, Deus, para que o Senhor dê sabedoria ao nosso bispo para continuar guiando essa região, Pai, debaixo do teu poder, que o Senhor abençoe pastores e pastoras, líderes de ministérios, a membresia leiga da nossa igreja. Eu uno a minha voz em concordância à oração de tantos homens e mulheres do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então dessa forma a gente está encerrando esse estudo bíblico. Eu acabei de orar com você, passando pelas 6 plataformas e tipos de oração, para mostrar para você que é possível e que essa é a oração que o Senhor espera que façamos. Lembrando, logo mais às 19h30 haverá o culto online regional, dirigido pelo nosso bispo, o bispo da região, o bispo Paulo Rangel. Na quarta-feira nós nos veremos na transmissão lá pelo Facebook. Ore para que a semana, a decisão que o bispo e as nossas autoridades da nossa igreja venham a tomar seja uma decisão sábia e direcionada pelo Espírito quanto ao encerramento da suspensão dos cultos presenciais ou a continuidade da suspensão dos cultos presenciais. Eu encerro pedindo que você, como eu falei no início, dê aí o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo, comente o vídeo para que ele possa ter relevância e que o YouTube possa então divulgá-lo e espalhar esse vídeo para mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, continue em oração. Fica na paz.